Quem tem razão? Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Senador Girão, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Olha, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Adalberto Piotto, a Jovem Pan, a emissora verdadeiramente independente do Brasil. Muito boa tarde, meu querido irmão, senador Exalci Lucas. Olha, de forma muito transparente, muito verdadeira, eu digo para você que o Brasil não aguenta mais desaforo como a que nós tivemos no ano passado com a CPI da pandemia. Aquilo foi um desserviço e tanto que pessoas, brasileiros que são contra o governo, a favor de governo, de direita, de esquerda, de centro, repudiaram, né, aquela condução desrespeitosa, manipuladora, totalmente com uso eleitoral. E tanto isso é concreto que eu estou falando, que os coordenadores aí da campanha, quem está abraçado com o ex-presidente Lula, foi justamente a cúpula daquela CPI que envergonhou o Brasil, que não quis investigar corrupção, né? Então, a gente, faltando 90 dias, Adalberto, você que está nos ouvindo na Jovem Pan, 90 dias para a eleição. Se a gente já viu o que aconteceu no ano passado com aquela pandemia, imagine o palanque eleitoral que vai ser essa. As pessoas querem solução para os seus problemas, para os aumentos de preço, para o desemprego, para a fome, e não festival de barbaridade por projeto de poder. Então, eu sou contra, não assinei nem a que o governo quer, que é a CPI da Petrobras, e nem essa CPI do MEC. E só dando uma informação, Adalberto, tem outras CPIs na frente, não é só a das obras inacabadas em governos anteriores, não. Tem a da CPI das ONGs da Amazônia e tem também a do crime organizado, sim, que a gente está vendo aí motivos técnicos realmente para fazer com as últimas notícias aí de partidos políticos envolvidos com o PCC e o crime impedindo as pessoas de trabalhar, expulsando famílias de casa, que é o que está acontecendo aqui no Ceará e em muitos estados do Nordeste e do Norte do Brasil. Senador Exalci Lucas, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Qual a sua opinião? O senador Girão já se disse contrário porque, do ponto de vista dele, pode ter uma exploração, digamos, político-eleitoreira muito grande. Ele fez uma comparação, inclusive, com a CPI da pandemia. Na sua opinião, o que deve fazer, por exemplo, o presidente do Senado, até porque foi ele próprio que, na semana passada, tergiversou, pelo menos em algum momento disse que não havia um momento de uma CPI, depois falou, vamos juntar as duas CPIs. Qual é a sua opinião, senador? Olha, Piotr, primeiro também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando na Jovem Pan, prós e contras, né? Nós temos aí muitas coisas prós, tanto eu quanto o Girão, que a gente trabalha em conjunto. Eu vejo assim, a gente não pode banalizar a CPI. A CPI é um instrumento muito importante, não é, para o Congresso Nacional. Eu, particularmente, participei de todas quando fui deputado federal e agora no Senado. Inclusive, estou relatando aí a CPI da Chapecoense, está em fase também de conclusão, mas, de fato, a gente não pode banalizar. Eu não acredito que o presidente vá admitir realmente a instalação da forma como está se colocando. Eu acho que ele tomou uma decisão interessante. Amanhã nós teremos uma reunião de líderes e me parece que ele vai colocar esse assunto para os líderes partidários. Eu sempre fui, né, de apurar as coisas. Eu estava, inclusive, na Comissão de Educação quando me manifestei sobre essa questão do MEC. Nós ouvimos os prefeitos, e foram vários que fizeram a denúncia. Tivemos a oportunidade de convidar também os pastores, o próprio ministro, e tanto é que eu não tinha assinado a CPI enquanto não fosse apurado na Comissão de Educação, porque eu acho que ali era uma instância que era o primeiro momento de apuração. Mas acabou que eles não compareceram, apenas os prefeitos foram e confirmaram aquilo. Então, já assinei a CPI, até porque a CPI ela não é somente para condenar. Acho que as pessoas têm que aproveitar também, né, de mostrar que está tudo certo, né, que não tem nada
errado ou alguma corrupção. Agora, de fato, o Girão, a gente tem conversado muito, de fato, a gente tem que ver o momento. Nós não podemos, e eu participei, o Girão era da comissão do Covid, eu participei uma semana apenas e não era membro, mas eu me dediquei ao Estado aqui do DF. Eu pude fazer um relatório de 500 páginas falando da situação dos estados aqui do DF. Nós tínhamos, inclusive, o Girão é testemunha, nós tínhamos acordado que nós entraríamos nos estados onde houvesse qualquer participação da Polícia Federal e do Ministério Público. Acabou que depois a gente não conseguiu aprofundar nos estados. Então ficou essa CPI, né, de certa forma, como disse o Girão, desacreditada, direcionada, né, já com pré-julgamentos. Eu aproveitei e fiz aqui do Distrito Federal, porque aqui era um fato concreto. Houve desvio, houve prisão e houve realmente desvio de recursos. Mas amanhã a gente deve discutir. Eu vejo com muita preocupação a instalação neste momento. Sim. Ainda mais partindo da premissa que o presidente, que a cúpula da CPI vai estar vinculada diretamente na campanha. Isso me preocupa, porque não podemos banalizar esse instrumento tão importante. E eu sei disso, eu sou auditor, sou contador, auditor. É um momento que você tem realmente de apurar, de utilizar essa ferramenta com muita responsabilidade. Não dá para fazer palanque eleitoral. Nesse ponto, eu concordo plenamente com o Girão, a gente não pode deixar banalizar a CPI. Senhores senadores, eu vou pegar uma expressão que ela é determinante para a instalação de uma CPI, que é fato determinante. Se eu levar, por exemplo, a história lá para a CPI da pandemia, o fato determinante era, pelo menos naquele grupo do G7, dos senadores que dominavam a CPI, era investigar o governo federal. Só que o governo federal, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, é importante citar isso, acabou sendo apenas a fonte de recursos para uma série de coisas, porque os recursos eram repassados para os estados. Aí, naquele momento, a minoria na CPI dizia, precisamos investigar também os estados. Bom, não se conseguiu investigar. Só que a pandemia, depois de algum tempo, era um fato determinante só. Neste caso, quando a gente fala, por exemplo, de investigar o Ministério da Educação, e sobretudo nesta CPI do MEC, é justamente a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Só que esse governo chegou ao poder e disse assim, o Ministério da Educação, e vários ministros disseram isso que passaram por lá, é ideologizado à esquerda. Não é difícil imaginar que isso seja verdade, é só entrar nas universidades brasileiras e se percebe isso. E eu não estou nem criticando ideologização, estou criticando usar isso como ferramenta de gestão pública. Este é outro problema, até porque se governa para todos. Levando-se em conta isso, senador Eduardo Girão, eu começo com o senhor. Qual é o fato determinante? Porque eu tenho uma CPI de agora e a CPI anterior que já estava na fila, além dessas outras duas que o senhor citou, que são extremamente importantes, que também precisa. Este Ministério da Educação pode ter cometido erros a partir desta gestão, mas pode ser também que erros que já vinham de algum tempo tenham simplesmente, talvez, se maximizado neste momento. Qual é a sua opinião? Como é que se determina este fato para poder instalar uma CPI numa situação em que tudo parece ser muito mais amplo? Olha, Adalberto, é um malabarismo com o objetivo de desgastar o governo federal às vésperas da eleição. A gente não pode dourar a pílula. Eu tenho muitas restrições ao governo federal, critico que tem que criticar, aprovo medidas que tem que aprovar, pensando no Brasil e no povo brasileiro. O senador Exalci é testemunha, ele também, na última CPI, apesar de ter participado algumas semanas, ele foi um entusiasta ali de se investigar corrupção. Eu vi o esforço dele, mas não deixaram a gente fazer o trabalho. O requerimento que deu origem àquela CPI do ano passado também foi meu, né? Foi um do senador Randolph, que hoje é coordenador do Lula, e o mesmo que deu entrada nessa CPI, que amanhã o presidente Rodrigo Pacheco vai deliberar se faz ou não faz, né? E teve outro requerimento no ano passado, que juntou com o do Randolph, que foi o meu, para investigar os bilhões de reais, que foram dezenas de bilhões de reais enviados para estados e municípios, e que estava pipocando
investigação na Polícia Federal, no CGU, uma série de denúncias, e a CPI blindou os governadores do Nordeste. E olha a coincidência, que não existe coincidência. Justamente o tal do Consórcio Nordeste, que envolve ali 9 governadores do Nordeste, foi onde aquele escândalo dos 50 milhões de reais do nosso dinheiro, que foi comprado antecipado, respiradores que nunca chegaram, até hoje não chegaram, esse dinheiro evaporou, e a Polícia Federal depois mostrou que a gente estava certo, que a gente tinha que ter investigado na CPI. Então a CPI deu um péssimo exemplo para a sociedade, como falou o senador Exalci, foi um desserviço para um instrumento importante da minoria, que é uma comissão parlamentar de inquérito, foi banalizada, e fazer isso agora é brincadeira com o país. É falta de responsabilidade. Tem denúncia no MEC? Tem. A Polícia Federal já está investindo, já está investigando pesado, até prisão já teve. A CGU, a PGR, várias instituições estão juntas de fiscalização e controle para apurar e punir os responsáveis. E isso, eu vou cobrar a punição dos responsáveis, seja lá quem for. Agora, fazer uma CPI agora para levantar a bola, para dar palanque, para ser aí um instrumento exclusivamente politiqueiro. Isso é um desrespeito com o brasileiro. E eu espero, o senador Exalci é líder, eu não sou, mas eu espero que nessa reunião de líderes, os nossos líderes do Senado tenham, especialmente o presidente Rodrigo Pacheco, um sentimento, um dever de espírito republicano para não deixar o Brasil passar mais uma vez por esse desaforo que é uma CPI. Senador Exalci Lucas, eu gostaria de ouvi-lo também, por gentileza, sobre como é que se determina, me permita a pergunta que pode parecer redundante, como é que se determina o fato determinado para a investigação de uma CPI, levando-se em conta que as coisas são todas ramificadas. Houve ali, o senador Girão está dando exemplo aí de como que na CPI da pandemia houve um problema, em que o G7 lá, aqueles senadores de oposição ao governo, determinaram o que podia e o que não podia. Aliás, eu vou só citar isso aqui porque isso ainda me deixa estarrecido. Se levantaram das suas cadeiras quando o grupo que defendia lá o tratamento precoce, e eu não vou fazer julgamento de valor, foi lá convidado pela CPI para dar o seu depoimento. Eu não consigo entender como é que você não ouve o lado contraditório. Mas, enfim, o que chama a atenção também nesse aspecto. Como é que você determina esse fato na questão da educação, que é muito mais ampla, talvez, do que apenas este caso do ministro Milton Ribeiro, que merece, sim, investigação, mas também todo o histórico? Olha, o fato determinado está no requerimento, né, específico. Como disse, né, existem outros pedidos de CPI. Né, tem esse mais antigo, que é com relação a gestões anteriores, que também precisa de ter um fato determinado, não pode ser ampla apenas para fazer uma CPI dos fatos dos governos anteriores, não pode ser assim, tem que ter um fato determinado para poder apurar. Nós sabemos na CPI como ela começa, a gente não sabe como termina. Durante a apuração, evidentemente que você pode direcionar para outros viés com relação a alguma denúncia, algum documento, algum testemunho, alguma coisa assim, mas o regimento também, ele define as prioridades, quer dizer, tem outras CPIs, eu sei, por exemplo, que tem uma do Plínio com relação à Amazônia, com relação às ONGs, que já foi protocolada já há algum tempo. Tem a da CPI da Chapecoense que nós não encerramos ainda, ela ainda depende ainda de algumas audiências. Então, isso está no regimento, o presidente, né, vai observar também esses pré-requisitos. Amanhã, na reunião de líderes, eu tenho certeza que vários líderes colocarão essa preocupação que eu levantei, que é a questão da banalização da CPI. Nós não podemos, na véspera da eleição, nós estamos a menos de um mês para as convenções e menos 90 dias para a eleição, a gente deixar realmente transformar um instrumento tão importante num palanque, né, um mero palanque eleitoral. Isso é muito ruim, porque pode comprometer outros assuntos sérios, que a gente precisa apurar, inclusive, mas que essa época agora não é adequada. Vamos ver, amanhã
de que forma, né, que os autores e também a composição dos partidos, porque isso aí você tem a questão da escolha também partidária. Então, tem que ver com os grandes partidos, não é, qual vai ser o posicionamento, mas, acima de tudo, tem um regimento. E, na prática, a gente, inclusive, na última reunião que tivemos no Supremo, tivemos esse cuidado também de conversar com o Supremo para que não haja também interferências. A gente tem que ter a independência... Senador, eu ia lhe fazer essa pergunta, porque eu posso imaginar que amanhã na reunião de líderes se decida uma coisa e do nada vem uma decisão do Supremo dizendo que não importa nada, tem que instalar e pronto. Como é que vai se lidar com isso, senador? Olha, nós conversamos exatamente no Supremo recentemente, os líderes, com o presidente Fux e também o presidente Rodrigo Pacheco, que a gente precisa manter realmente essa independência e também a harmonia dos poderes. Mas não podemos toda hora, em função de uma votação, e quem perde a votação recorre no Supremo, quer dizer, isso está ficando assim, inaceitável até, porque democracia é isso, a maioria vota, a maioria vence, não tem que toda hora ficar recorrendo ao Supremo. Esse foi um fato, foi exatamente um fato que aconteceu do Covid, da CPI do Covid, sim, onde todas as comissões estavam suspensas, não é? Exatamente em função da pandemia. Né? Então, aí de repente veio uma determinação do Supremo de instalar uma CPI, né, que teria que ser presencial, não se faz CPI só virtual, é muito difícil fazer isso. Então, isso acabou, de certa forma, uma interferência indevida, que nós poderíamos ter resolvido internamente, poderíamos ter instalado, mas no momento certo, não é? Com o ambiente adequado, sem risco, né? Porque mais fomos colocados pelo Supremo e foi imposto, né, na prática. Eu acho que dessa vez não haverá essa interferência no sentido de obrigar o Senado a instalar. Primeiro, que existe o regimento. Tem outras CPIs na fila. Segundo, o momento. Né? Se for realmente obedecer às indicações partidárias, da mesma forma que foram as indicações da CPI do Covid, vai ser um desastre, porque realmente vão banalizar, vão utilizar como instrumento político. Senador Exalci, obrigado. Agora eu quero exatamente ouvir o senador Girão sobre esse assunto, porque o senhor falou que conversaram com o ministro Fux. Já temos uma mudança prevista agora no comando do Supremo Tribunal Federal, acho que é a ministra Rosa Weber quem assume agora. Só que eu aprendi ao longo da vida no jornalismo que o Supremo são 11 ilhas. Eu não sei se são 11, né? Porque alguns estão trabalhando juntos, têm sempre a mesma opinião. Mas, enfim, tem que combinar com os 11 ou basta falar isso com o presidente do Supremo Tribunal Federal, senador Girão? Porque a gente tem visto isso com frequência. Aliás, o senador Exalci Lucas deu exatamente este exemplo da CPI da pandemia, em que o presidente do Senado não queria instalar, levando-se em conta todas as questões da pandemia, e depois veio uma decisão do Supremo que ele era obrigado a instalar. Ou seja, a decisão política foi simplesmente atropelada por uma decisão jurídica, sem contar a interferência de um poder no outro. Senador Girão, precisa combinar com os 11 senadores que o Congresso tem opinião própria e ele é independente do Supremo ou não? Adalberto, o que a gente tem visto no Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, e mais recentemente, de forma muito agravada, é um trabalho dessas ilhas como um partido político de oposição, né? E o brasileiro já percebeu isso. Quando você vê ministros que mais viajam que qualquer outra atividade para fazer palestras, meramente palestras com teor político, com teor ideológico e que joga contra o país, porque até as falas são falas que falam mal do Brasil lá fora, né? Então isso precisa ser barrado. O Senado poderia cumprir o seu papel analisando requerimentos que existem lá de impeachment de alguns desses ministros, a CPI, essa que o brasileiro quer, a CPI da lava-toga, depois de tantos abusos, numa escalada autoritária que eles estão tendo aqui no nosso país. Mas eu digo para você que amanhã é uma data muito especial. Amanhã, terça-feira, além dessa reunião de líderes, que eu espero muita serenidade,
e bom senso pelo país, não instalando essa CPI, mas cobrando as autoridades que agilizem a apuração. Agora, amanhã nós vamos ter na Comissão de Transparência, Controle e Fiscalização, finalmente, juristas, ex-ministros e atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, eu espero que eles compareçam para dialogar sobre esse flagrante ativismo judicial que a gente tem visto no país. Então, foi um requerimento meu que foi aprovado. Existe uma expectativa enorme. Inclusive, o doutor Ives Gandra Martins já confirmou presença. Também o doutor Ivan Sartori, que é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O presidente do TRE, o desembargador Fernando Carione, também lá de Santa Catarina, já confirmou presença. Então, o Senado amanhã vai cumprir uma data histórica. Eu tenho muitas perguntas, assim como o senador Isalci e tantos outros colegas, para fazer de forma respeitosa, de forma pacífica, para alguns desses ministros do Supremo que, no meu modo de entender, estão aí invadindo competências, estão mandando no Brasil. Essa é a grande realidade. Quem manda hoje no país é o Supremo Tribunal Federal e não é essa a Constituição dele, não foi para isso que ele foi instituído, e sim para ser o guardião da Constituição Federal. Então, eu espero que não se metam de novo em abrir CPI ou em não fazer CPI. As digitais deles não são bem-vindas no Senado Federal com relação a isso. Foram eles que abriram aquela CPI passada da pandemia, como muito bem foi lembrado por você, e o estrago aí para o país foi feito e banalizou um instrumento tão importante para a República. Senador Isalci, a pergunta é muito objetiva. O Congresso brasileiro, via Senado agora, com esse requerimento que foi aprovado do senador Girão, decidiu enfrentar o Supremo nesse ativismo judicial dele, ou seja, desse ativismo sobre os outros poderes, porque, se o senhor me permite, tem horas, eu aprendi que tínhamos uma Constituição só. Eu tive o privilégio de conhecer o doutor Ulisses aos 14 anos de idade e isso é marcante na minha vida. E é óbvio que eu acompanhei aquela Constituição dos anos 80 e tudo mais, da Assembleia Constituinte. Eu tenho a impressão que hoje temos 11 constituições, porque depende de qual ministro vai julgar o que na Constituição, e nunca é o que está escrito. Às vezes é exatamente uma interpretação completamente diferente, até contrária ao que já foi compreendido da própria Constituição. O senhor acha que o Congresso resolveu enfrentar o Supremo agora, digamos, nessa harmonia e separação entre os poderes? Olha, é um assunto que, inclusive, conversávamos recentemente lá na presidência do Supremo, com os líderes. Exatamente isso, né? Por exemplo, no caso da CPI, é um instrumento da minoria, porque se fosse um instrumento da maioria, não teria CPI nunca, né? Então, mas nós não podemos, e temos que fazer algumas modificações, por exemplo, com relação às decisões monocráticas. A gente tem que ter muito cuidado em determinadas situações, né, o Supremo tomar uma decisão monocrática da situação, inclusive cassando o mandato, por exemplo. Muitas vezes o parlamentar tem lá 200, 300 mil votos, né, ou 1 milhão de votos, e aí uma canetada simplesmente tenta cassar o mandato. Então, essas coisas, elas precisam ser ajustadas. Por isso que eu digo, a gente tem que ter a independência dos poderes, mas de uma certa forma harmônica. Então, é evidente que os casos polêmicos deveriam ser direcionados diretamente para o Pleno ou uma composição maior, não dá para monocraticamente tomar uma decisão. Sim. Então, eu vejo assim, o Legislativo também, muitas vezes, deixa de cumprir o seu papel, ou às vezes perde, um partido pequeno de minoria perde na votação, imediatamente recorre ao Supremo, ou muitas vezes deixa de votar uma matéria e acaba caindo no Supremo, e o Supremo toma uma decisão. Sim. Então, eu acho que cada poder, como o Poder Executivo, também não pode tomar determinadas decisões monocráticas, caçando, às vezes, uma decisão que é do Congresso, que é do Supremo. Sim. Então, a gente precisa ter uma compreensão que, para o país funcionar, as instituições fortalecerem, nós temos que preservar a independência, mas de forma harmônica.
Então, temos que evitar essas decisões polêmicas sem uma discussão mais ampla. Então, nós não podemos admitir tudo que é votado no Congresso e que uma minoria perde a votação, recorrer ao Supremo. Sim. Não podemos admitir o Supremo também, numa decisão monocrática, interferir diretamente ou cassar o mandato de um deputado ou de um senador, só uma decisão monocrática. Não podemos também pegar uma decisão do Supremo e o Executivo, com a canetada também, mudar a decisão do Supremo. Então, a gente precisa muito dessa harmonia, não é? Desse poder. Agora, para isso, a gente tem que estar conversando. Foi o que fizemos com o ministro Fux recentemente, onde nós apontamos algumas decisões monocráticas que poderiam ter sido evitadas, que poderiam ter sido levadas para o Pleno, bem como algumas colocações que foram feitas no Executivo e no Legislativo, de forma também assodada. Então, eu acredito nas instituições, acho que todos eles precisam ter esse bom senso, né, de harmonia, e a gente botar o país realmente acima de tudo. O cidadão está lá na ponta com problema, desemprego, com fome, com frio. Então, nós temos que cuidar um pouco mais das políticas públicas e governar para todos, né? Acho que essa questão, nós contra eles, é muito ruim. Pois não, senador. Eu acho que a gente precisa estar todo mundo caminhando aí no mesmo objetivo, que é melhorar a vida do cidadão, né? Senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senhores, muitíssimo obrigado pelo debate aqui no Prós e Contras. Boa tarde, hein?